Já está em vigor a lei que dispensa 3 tipos de negócios da taxa de fiscalização de vigilância sanitária: a agricultura familiar, os microempreendimentos individuais e os empreendimentos da economia solidária. A medida faz parte do programa Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária da Anvisa. Para explicar o alcance do programa e quem são os beneficiários, o Cidadania conversa agora com Rose Mendes, assessora de Relações Institucionais da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Rose, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Enfim, em primeiro lugar, nós queremos saber quem se encaixa em cada uma dessas categorias, ou seja, quem é o agricultor familiar, o microempreendedor individual e os empreendedores solidários. Olha, Antônio, eu quero inclusive falar que é a primeira vez que a Anvisa, ela normatiza no seu arcabouço legal para os pequenos negócios. E esses pequenos negócios é o microempreendedor individual, que tem uma renda mensal de 5 mil mês, né? Tem o agricultor familiar, que é com a renda de 360 mil, e temos também os empreendimentos... 360 mil por ano, por agricultor ano, familiar. 360 mil por ano. E aí tem os empreendimentos da economia solidária, que varia muito o grau de renda, mas o teto final é 3 milhões e 600, né? Mas aí no caso da... Dê um exemplo de um empreendimento solidário, então, que está no programa. As cooperativas, vamos supor, as cooperativas que produzem, no caso, saneantes, desinfetantes, detergentes, ou uma cooperativa que possa produzir sabonetes, então, assim, é um grupo de pessoas, né? A economia solidária, ela se organiza assim, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo para trabalhar na geração de renda, né? Essa economia ultimamente tem crescido muito no Brasil, né? Fomenta aí dos 52% de empreendimentos já diagnosticados no país, rende ao ano cerca de 8 bilhões para a economia brasileira. E tem, assim, no Brasil, especialmente na região Nordeste, onde tem 30% desses empreendimentos, é muito forte a economia solidária, mas eles se organizam a partir de 10 até 60 componentes dentro dessa instituição chamada de Cooperativa da Economia Solidária. E aquelas que produzem bens e serviços sujeitos à vigilância sanitária estão beneficiados por esta nova lei da Anvisa. Tá, e de quanto é essa taxa, né, essa taxa de fiscalização? E a pergunta é também, ou seja, existe algum risco para a sociedade na dispensa dessa taxa? Olha, essa taxa até abril de 2014, de 2013, ela variava muito dependendo do porte. A Anvisa tinha uma norma que colocava que para esses empreendimentos de pequeno porte teria 95% de desconto, que isso dava para um microempreendedor individual, dava uma taxa no valor de mais ou menos 200, 100, 90, depende da escala de produção e daquilo que ele declara que é a renda dele, né? Assim também vale para o agricultor familiar e para os empreendimentos da economia solidária. E agora, não, agora é isenção total, cumprindo, e a Anvisa está cumprindo, a Lei Complementar 123, né? Que já vinha com isenção de taxas para o microempreendedor individual. A Anvisa ampliou também isso para os empreendimentos da economia solidária e para os agricultores familiares. A gente sabe que essa é uma medida que faz parte do programa Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária. Eu volto àquela minha pergunta. A dispensa dessa taxa significa um relaxamento das normas sanitárias? Existe algum risco? Não. Enfim. Não existe um relaxamento, não é uma decisão da Anvisa permissiva. Na verdade, se trata de cumprir uma prerrogativa constitucional, que é o tratamento diferenciado e favorecido, tratar os diferentes como diferentes. A Anvisa, ela tem uma expertise de normatizar para as grandes e médias empresas. E aí,
desde 2011, a diretoria colegiada tomou a decisão de aplicar esse tratamento diferenciado e favorecido dentro da agência, com normas específicas para esses empreendimentos que hoje fomenta muito a economia brasileira. Nisso, criou-se o projeto Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, porque hoje nós temos aí um grande fomento na economia brasileira e a Anvisa não pode ser, e nem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ser um órgão que é mais impedidor, até pela própria característica que nós cuidamos muito, né, da saúde, os cuidados com a forma de fazer e de produzir os bens e serviços. Então, nós incluímos no projeto Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária para estarmos aí junto com toda a política geral de fomento à economia brasileira. Nisso, nós fizemos primeiro uma norma, que é a norma 49 de 2013, que ela vem exatamente normatizar para o MEI, para o agricultor familiar e para MEI é o empreendimento individual. Microempreendedor individual. E aí, o agricultor familiar, os empreendimentos da economia solidária. Dentro disso, tem várias inovações no escopo da vigilância sanitária. Primeiro, o chamamento para a mudança de paradigma do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós não precisamos mais ser só aquele órgão fiscalizador, punidor, mas que a gente seja, para essa economia, um órgão que estamos num processo educativo, né, que cuidamos de ensinar para essas pessoas também como produzir com segurança sanitária, né? Como é que a gente pode estar produzindo na sua residência, que é o caso do microempreendedor individual, no caso do agricultor familiar, como é que podemos estar produzindo, mas garantindo que o que nós estamos produzindo, o que está oferecendo para a população, seja produto seguro. Isso é uma coisa. Aí vem um outro artigo que coloca assim, a questão de respeitar a cultura, as tradições, né, das pessoas, porque nós temos um Brasil diferente, as regiões são diferentes e muitas vezes a gente não respeita as tradições de um povo, a gente coloca a segurança sanitária com muita rigidez e é possível unir as duas coisas. Né? É só capacitar. Só para citar um exemplo, havia, se eu não me engano, uma polêmica com relação a esses queijos de Minas, os queijos da Serra da Canastra, eles se enquadram nessa situação? Exatamente. O queijo, existe uma interface com a vigilância sanitária, mas ele é normatizado mais pelo Ministério da Agricultura. Mas existe tantos outros produtos que são, e aí podemos usar também o queijo, mas existe aí a história de colher de pau, que não pode ser de madeira, algumas coisas que a gente precisa está mudando a visão da vigilância sanitária nesse sentido. É muito uma questão de higiene, é muito uma questão do cuidado como produzir. Isso é o que a norma está dizendo, ela não é permissível, ela não está mudando aquilo que se trata da segurança sanitária. É só, ao invés de nós sermos uma polícia punitiva, uma polícia que aplica mais o poder coercitivo e ser um poder de polícia mais educador. Esse é o grande escopo. E aí vem a isenção de taxas, né, que até hoje, tanto a Anvisa como todo o sistema nacional que está descentralizado nos estados e municípios, cobra taxas de fiscalização sanitária. Hoje, a Anvisa já tem no seu escopo que é isento e estados e municípios devem seguir esse mesmo exemplo. Você tem números de quantas pessoas serão beneficiadas com essa isenção? Hoje nós temos, já está passando de 4 milhões de microempreendedores individuais formalizados perante o portal do microempreendedor individual. Esses 4 milhões já podem ser beneficiados pela isenção de taxa. Da mesma forma, o agricultor familiar. Hoje nós temos 4 milhões de microempreendedores individuais, de agricultores familiares formalizados. Esses 4 milhões também têm o direito. Agora, vale
esclarecer o seguinte: estados e municípios, para estarem fazendo essa isenção, eles precisam regulamentar através de uma lei lá no seu estado ou no seu município. Porque essa lei só dá isenção da taxa federal, né? Taxa federal. Não pode haver invasão da competência do Estado. Exatamente, né? Por causa da lei de improbidade administrativa, a gente está falando para os estados e municípios. E vários estados já estão se organizando com legislações próprias, seguindo essa norma da Anvisa. A Anvisa acredita que muitos produtores sairão da informalidade por meio desse estímulo? Nós acreditamos e é o que nós queremos. Eu acho que o grande incentivo, e essa é uma grande mudança para a Anvisa e todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, é exatamente isso. Nós queremos que essas pessoas venham para a formalidade. Uma vez que o agricultor familiar, por exemplo, ele pode vender, o prefeito da cidade pode comprar até 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Nós precisamos que esses agricultores estejam formalizados, especialmente perante a vigilância sanitária, para que esses alimentos fornecidos para a merenda tenham segurança na alimentação das nossas crianças. Então, nós acreditamos, há uma grande simpatia dos agricultores familiares em relação a isso, as organizações que trabalham com agricultor familiar, da mesma forma com os empreendimentos da economia solidária e também com as organizações que cuidam do microempreendedor individual. É uma das normas da Anvisa muito simpática aos olhos de todo o público que tem interesse da formalização. Esse projeto, essa lei foi sancionada em junho, é de autoria do Executivo, mas foi uma iniciativa da Anvisa também? Na verdade, a Anvisa, ela teve, dentro da norma 49, quando a Anvisa tratou da isenção de taxas, ela tinha que mudar a lei de criação da Anvisa, que é de 79. Para mudar essa lei da Anvisa, para dar isenção de taxas, foi aí que entrou essa lei 13.001, que dá a isenção de taxas, que garanta que a Anvisa possa dar isenção de taxa para esses empreendedores, né? A lei é agora de junho e a norma, que é 49/2013, é de abril de 2013, né? São duas medidas importantes que a Anvisa tomou, exatamente assim, olha, se nós temos expertise para normatizar para as grandes e médias empresas, nós também temos que voltar o nosso olhar para essa grande economia que está um boom no nosso país, que é o microempreendedor individual, o agricultor familiar e os empreendimentos da economia solidária. Que outras medidas foram tomadas assim no âmbito desse programa Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária? Olha, nós estamos fazendo uma grande rede de capacitação, capacitando todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, realizando visitas e oficinas de capacitação nos estados. Nós priorizamos a região Nordeste como prioritária para a implementação dessa norma, exatamente porque na região Nordeste concentra 20% do microempreendedor individual, 30% da economia solidária e 40% dos agricultores familiares. Então, lá há uma grande necessidade de que esse projeto seja urgente, né? E aí, a outra questão, além de capacitar todo o sistema de vigilância sanitária, também os empreendedores, né? De buscar que esta norma faça a diferença, de fato, no Brasil e que a gente possa ir avançando cada vez mais, né? E daí vai puxando outros assuntos dentro da agência. Esse programa, eu não sei se ele já foi apresentado no exterior ou vai ser apresentado. Há um interesse nesse programa, um interesse internacional? Nós fomos convidados, né, logo em fevereiro de 2014, nós estivemos em Washington, né, apresentando dentro da OPAS, apresentando esse projeto, porque tem um interesse da OPAS em implantar, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS,
implantar um projeto social na área de saúde no modelo que é a inclusão produtiva com segurança sanitária da Anvisa. Por isso nós fomos convidados a ir lá. Foi um convite tanto da OPAS quanto do Banco Mundial, estivemos sentados na mesma mesa com o Banco Mundial, que vê essa iniciativa da Anvisa como uma grande iniciativa do Brasil, numa agência que é reguladora de saúde, de produtos e serviços para a saúde e pensando no social. Portanto, assim, vários outros países, lá tinha pesquisadores do Chile também, e que têm interesse de estar levando essa experiência para outros países e vendo essa experiência do Brasil como um grande exemplo no sentido de acolher os pequenos negócios. As farmácias, elas se enquadram também nessa isenção da taxa? Sim, as farmácias do microempreendedor individual que tem essa renda de 5 mil mês e 60 mil ano, que esteja cadastrada no portal do microempreendedor individual. Isso é um recorte grande. Desde que ela seja considerada um microempreendedor individual, ela pode. Não a farmácia de manipulação, que a farmácia de manipulação ela exige outras atividades que não seja só ali de ser um microempreendedor. A renda dela é maior, até pela característica dos profissionais. Essa taxa ela paga mensalmente, anualmente? Como é que é? Olha, a taxa de fiscalização sanitária, ela é sempre que houver necessidade. Sempre que um empreendimento vai se cadastrar, vai se formalizar, né, ela é cobrada e aí, assim, ela é cobrada no momento da fiscalização, depois na renovação, que aí é um ano depois, né? Ou sempre que houver uma necessidade do fiscal da vigilância sanitária atuar. Mas para o funcionamento é uma vez ao ano. Tá. E os potenciais beneficiários, eles têm que solicitar essa isenção ou agora ela será automaticamente concedida? É o seguinte, para o baixo risco, porque a grande inovação também da vigilância sanitária é classificar risco. Hoje, o que existe é uma sobrecarga nos processos e, por isso, falam-se muito que a Anvisa tem um processo lento de avaliação dos processos, assim a vigilância sanitária dos estados e municípios, porque hoje não trabalha com a classificação de risco, alto e baixo risco. Hoje, o que a norma fala é o seguinte: o baixo risco, para aquela atividade de baixo risco, ele tem já autorização automática, né? Sem o prejuízo de depois haver uma fiscalização, mas ele já estaria com seu rito normal. Nós só estaríamos priorizando, né, no caso, o alto risco, que aí são aquelas atividades que podem provocar um risco, afetar a saúde do brasileiro, afetar um acidente aí. Então, as de alto risco correm por um rito normal, hoje, de outras legislações, e com fiscalização prévia. O baixo risco, não. Então, quando o microempreendedor individual, quando o agricultor familiar está iniciando uma atividade de baixo risco, por exemplo, no caso do agricultor familiar, uma casa de farinha, ela é baixo risco. No caso do microempreendedor individual, o caso de um microempreendedor que trabalha com doce, que trabalha com a pipoca, ele é baixo risco. Então, a partir do momento que ele se formaliza no portal, a vigilância sanitária tem até 180 dias para se manifestar. Mas se nesse tempo a vigilância sanitária não se manifestar, a autorização já é automática. Rose, estamos chegando ao final do programa, mas queremos contar com a sua presença em outras oportunidades aqui no Cidadania. Eu agradeço o convite por estar aqui, podendo falar com todos os brasileiros, expondo o projeto da Anvisa, e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem falar comigo, eu estarei. Obrigado. O Cidadania conversou com Rose Mendes, da Anvisa, sobre o programa Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária. As críticas e sugestões dos telespectadores são muito bem-vindas. Por isso, anote o número aí da telinha, que é o do Alô Senado. Outra maneira é acessando www.senado.leg.br/TV, onde você também pode baixar qualquer programa da TV Senado.
Agradecemos muito pela sua atenção e até o próximo Cidadania.